Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje, terça-feira, dia 26 de dezembro, eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela. NBA. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, só tá vinheta! Time, terça-feira, rodada interessante, são 9 jogos e eu vou trazer tudo pra vocês, tá legal? Pelo menos tentei filtrar aqui as melhores oportunidades pra noite de hoje. Então, se puder, já deixa aquele like, faz no comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. E se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve. Bora lá! Time, bora lá! Primeira partida, 21 horas, jogo do Pistons contra o Nets. Aqui é o seguinte, o Pistons é o saco de pancadas da NBA até o momento. Olha a sequência, é uma sequência horrorosa. Em casa, fora, perde que é uma maravilha, tá legal? Eu acredito que tem grande tendência para sofrer nova derrota. Obviamente que é igual a roleta. Vermelho, 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 uma hora vai dar preto, tá legal? Uma hora esse time do Pistons vai ganhar. Mas a sequência dele é uma sequência e tendência de derrotas. Por esse motivo, mesmo fora de casa, o Nets é favorito. Odd de 1,42, 1,39, pega essa odd e monta num bilhete duplo. Ou ao vivo, se o Pistons abrir uma vantagem, essa odd dá uma melhorada, né? A odd sobe. Aí ao vivo, você pode tentar pegar aqui uma odd acima de 1,50 para o Nets. Também pode ser interessante. Falando pelo lado do Pistons, a gente tem o armador Cade Cunningham. É um cara que pode ser interessante para a gente trabalhar na linha de pontos dele, tá legal? Então quem estiver operando pela Bet365, você vai em criar aposta, jogador pontos, pontos baixos, para o Cade Cunningham fazer mais de 16 pontos e meio. Ou seja, ele precisa nessa partida fazer 17 ou mais pontos. Percebam que dos últimos 10 jogos, em 8 ele bateu 17 ou mais pontos, tá legal? Vamos que vamos! E bora lá, às 21 horas, jogo do Wizards contra o Magic. Time, aqui o seguinte, o Wizards, ao lado do Pistons, nesse momento, são as duas piores equipes da NBA, tá legal? O Magic vem fazendo uma temporada interessante, então mesmo fora de casa, eu dou sim um favoritismo pro Magic. Odd de 1,40, 1,38, pega essa odd, monta num bilhete duplo. E aí fica a mesma lógica, ao vivo, começou o jogo, o Wizards abre uma vantagem, a odd do Magic sobe. E aí ao vivo, talvez você consiga pegar uma odd aí acima de 1,50 para a vitória do Magic, tá legal? Em pré-live, vejo sim o Magic favorito. Um jogador que eu gosto bastante pelo lado do Magic é o Paolo Banchero. E a linha de pontos baixos para ele, na Bet365, está em mais de 18,5, ou seja, 19 ou mais pontos na partida. Percebam que dos últimos 10 jogos, em 8, ele bateu 19 ou mais pontos. Por esse motivo aqui eu também vejo essa possibilidade. Jogador pontos baixos para o Paolo Banchero fazer mais de 18 pontos e meio, ou seja, ele fazendo nesse jogo 19 ou mais pontos. Pega essa odd e também faz um bilhete duplo. Fechou? Time, 22 horas, jogo do Bulls contra o Hawks. Aqui a gente tem uma informação que é muito importante, tá legal? A gente tem como dúvida, pelo lado do Hawks, o Trae Young e pelo lado do Bulls, o Vucevic, Game Time Decision, ou seja, a gente só vai saber minutos antes da partida se esses caras vão ou não para a quadra. E essa tomada de decisão é muito importante a gente saber se realmente Trae Young e Vucevic jogam. Por quê? Pensa comigo no cenário. Vucevic fora e Trae Young joga. O Hawks fica aí com um leve favoritismo. Ou Trae Young fora e o Vucevic joga. Aí eu dou favoritismo pro Bulls. Ou se os dois jogarem, aí eu posso buscar um handicap a favor do Bulls. Handicap mais 8,5 Bulls, tá legal? Então, na tomada de decisão aqui para mercado de resultados, essa informação é de fundamental importância. Se o Trae Young e o Vucevic vão jogar ou não. Então vamos fazer assim. Eu vou pensar num cenário que o Trae Young joga e o Vucevic também joga. Se isso acontecer, eu busco um handicap mais 8,5 para o Bulls. O que significa isso? Que o Bulls pode perder até por 8 pontos de diferença, que a gente ainda tem green. Se o Bulls perder por 9 ou mais pontos de diferença, é red. Se o Bulls ganhar, obviamente que a gente também tem o green. Tá bom? E bora lá. 22 horas, jogo do Rockets contra o Pacers. Time, é o seguinte. Essa equipe do Rockets em casa
é uma equipe muito forte, ó. Dos últimos 10 jogos, ganhou 9, só perdeu uma partida. O Pacers, como visitante, ele oscila muito mais, né? Ganhou 4, perdeu 6, tá legal? Por esse motivo, eu já vejo sim um favoritismo para o Rockets. Aqui a gente tem duas possíveis entradas, vamos lá. Uma entrada mais conservadora, você pode buscar um handicap mais 6,5 Rockets. O que significa isso? Que ele pode perder em casa até por 6 pontos de diferença que você ainda tem green. Aí você pega essa odd e faz um bilhete duplo. Uma entrada com um pouco mais de risco para pegar uma odd maior é buscar essa vitória seca do Rockets. Odd de 1,72, 1,67. Fechou? Bora lá, 22 horas, jogo do Pelicans contra o Grizzlies. Time é o seguinte, depois que o Ja Morant retornou pro Grizzlies, o Grizzlies deu uma baita encorpada, tá legal? É um jogador excepcional, né? Então nessa partida, veja só, Ja Morant confirmado, Marcus Smart pode ser que jogue, Game Time Decision, Desmond Bane tá no jogo, Jaren Jackson tá no jogo também. Ou seja, eu vejo aqui um cenário para uma partida equilibrada. Gosto desse time do Grizzlies com esses jogadores. O mercado, ele dá um favoritismo pro Pelicans. Obviamente, joga em casa, tal, a gente tem esse cenário e esses fatores que o mercado pode avaliar. Mas aqui eu vou ser sincero, eu vejo um jogo de equilíbrio, tá bom? Então, como o Grizzlies tá com uma odd de 2,6, dá pra gente pensar aqui num handicap mais 14,5 pro lado do Grizzlies. Foi o que eu considerei. O Grizzlies pode até perder, e ele pode perder até por 14 pontos de diferença. Como eu acho essa partida equilibrada, vejo bastante valor nesse handicap, tá legal? Handicap mais 14,5 Grizzlies. A gente só vai perder essa entrada se o Pelicans vencer por 15 ou mais pontos de diferença. Se vencer de repente por 13, por 12, por 10, ou mesmo o Grizzlies vencer a partida, a gente tem green na operação, tá bom? Handicap mais 14,5 Grizzlies de Ja Morant. Bora lá, 22 horas, jogo do Thunder contra o Timberwolves. Jogaço aqui, tá? As duas equipes vêm muito bem na temporada. O Thunder em casa, dos 10 últimos jogos, só perdeu 2 partidas. E o Timberwolves, como visitante, dos 10 últimos jogos, só perdeu 3 partidas. Aqui uma informação importante. Pelo lado do Timberwolves, o Anthony Towns é dúvida. Game Time Decision. Então vem comigo no raciocínio. Se o Anthony Towns não jogar, eu vejo o Thunder bem favorito, tá bom? Agora, se o Anthony Towns joga, a equipe do Timberwolves fica muito encorpada, né? Anthony Towns e Rudy Gobert, os dois gigantescos pivôs, né? Aí fica um jogo mais equilibrado. Então, qual que é o cenário que eu penso aqui com vocês? Anthony Towns fora da partida, eu busco a vitória do Thunder. Se o Anthony Towns jogar, a gente pode até pensar num handicap positivo para o Timberwolves. E aí a gente pode colocar aqui um handicap mais 13,5 para o Timberwolves, tá bom? Ele pode perder até por 13 pontos de diferença. Rapidamente, Anthony Towns fora do jogo, vitória do Thunder. Anthony Towns jogando ao lado do Rudy Gobert, handicap positivo mais 13,5 Timberwolves. Tem um jogador pelo lado do Thunder que eu gosto bastante, que é o Shai. O Shai tem uma pontuação muito expressiva e a linha de pontos baixos do Shai nesse momento está em 26,5, ou seja, jogador pontos baixos, mais de 26,5. Se a gente olhar aqui, né, 27 ou mais pontos para o Shai, ele bateu em 8 das 10 últimas partidas. Também pode ser uma entrada interessante. Pontos baixos para o Shai. Fechou? E bora lá, 22 horas, jogo dos Spurs contra o Jazz. Time é aqui o seguinte, lado dos Spurs, a gente tem o Victor Wembanyama, é o pivôzão francês, mais de 2,20 metros de altura, tá legal? Se esse cara jogar, por enquanto é dúvida, Game Time Decision, mas se ele jogar, eu vou buscar um duplo-duplo pro Wembanyama. O que é um duplo-duplo? Quando um jogador faz 10 ou mais em 2 itens. O Wembanyama, geralmente, ele bate 10 pontos e pega 10 rebotes. Por esse motivo, geralmente ele bate o duplo-duplo, tá bom? Então é o que eu vou usar aqui nessa partida. O Wembanyama confirmado na quadra, eu vou buscar um duplo-duplo pro homem. Pivôzão francês, média de 18,5 pontos e de rebotes, ele tem uma média aqui de 10,7. Fechou? E bora lá, meia-noite de terça para quarta-feira eu tenho o jogo do Blazers contra o Kings. Time é aqui o seguinte, o Blazers em casa, dos últimos 10 jogos, perdeu 8, tá legal?
No histórico contra o Kings, vamos lá. Dos últimos 5 jogos, eu tenho 1, 2, 3, 4 vitórias para o Kings, somente 1 vitória para o Blazers em janeiro de 2022. Ou seja, mesmo fora de casa, a equipe do Kings, sem dúvida alguma, é favorita. Odd de 1.38. Pega essa odd para um bilhete duplo ou ao vivo. Se o Blazers abrir uma vantagem, a odd do Kings sobe. E aí ao vivo você pode explorar também a vitória do Kings com uma odd superior aí de 1,50, 1,60, tá bom? Pré-live, Kings bem favorito. Eu também gosto do pivôzão Domantas Sabonis pelo lado do Kings. É um jogador que geralmente faz 10 ou mais pontos e também faz 10 rebotes por partida, 10 ou mais, né? Por esse motivo, é um cara que geralmente também bate o duplo-duplo. Então dá para pegar aqui um duplo-duplo pro Domantas Sabonis. Geralmente essa odd para ele é baixa, mas para complementar o bilhete pode ser interessante. Fechou? E bora lá, 00:30 de terça para quarta-feira, jogo do Clippers contra o Hornets. Jogo em Los Angeles. Esse time aqui não tem muito o que inventar em pré-live, tá? O Clippers joga em casa, tecnicamente tem uma equipe superior e o Hornets ainda sofre com a ausência do LaMelo Ball, tá? Odd de 1,17, a odd é baixa, mas dá para complementar o bilhete. O que dá para fazer para melhorar um pouquinho essa odd? Talvez um handicap negativo, menos 3,5 Clippers. Aí o Clippers precisa vencer o Hornets por uma diferença de 4 ou mais pontos. A odd dá uma melhorada e sobe. Eu acredito que jogando em casa, o Clippers deve vencer e deve vencer bem, tá legal? Pelo lado do Hornets, como o LaMelo Ball ainda está ausente, ainda está lesionado, o Rozier pode ser uma opção. E percebam que depois que o LaMelo Ball machucou, o Rozier vem pontuando muito bem, né? E com muita constância. Arremessa da linha dos 3, bate para dentro, sofre falta, aí arremessa lance livre. Ou seja, uma linha de pontos baixos mais 17,5 para o Rozier pode ser interessante, porque aí ele precisaria fazer 18 ou mais pontos nessa partida. Dos últimos 10 jogos, bateu em 9, tá? Então aqui o cenário para essa partida. Clippers bem favorito, um handicap menos 3,5 Clippers para melhorar a odd e também uma linha de pontos baixos para o Rozier. Fechou? Time, essas são as análises para terça-feira. Espero que tragam muitos greens para vocês, tá legal? Dia de Natal, dia 25, ontem foi bem bacana, né? Eu acho que a grande maioria das dicas aqui que foram enviadas, transmitidas para vocês, bateram. Grupo VIP, a gente mandou 5 tips, bateram 4, show de bola, um dia muito bacana, muito bem trabalhado. Se de repente na noite de hoje você quiser operar com a gente, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, clica lá, chega junto, apenas R$19,90 por mês, você faz parte do nosso grupo VIP e recebe todos os bilhetes na palma da sua mão através do Telegram, tá legal? Se não gostar, fica tranquilo, testa por uma semana, não gostou, pede o cancelamento, eu devolvo o seu dinheiro, mas eu sei que você vai gostar. Aproveita e escreve aí. Como é que foi no dia 25? Pegou green? Deu red? Eu quero saber. Tá legal? Galera, é isso. A gente se vê por aqui amanhã, tá legal? Grande abraço, boas operações. Tchau. Fui!